Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Quem está acompanhando a leitura do livro Beneficência Social, hoje é o capítulo 22. Estamos passando da metade do livro. Deus seja louvado, né? Por nos sustentar e estarmos aqui na sua presença. O tema de hoje é os pobres de fora da igreja, capítulo 22. E conosco está a nossa querida irmã Esther, com ela a palavra. Seja bem-vinda, Esther. Bom dia. Bom dia, obrigada, irmã. Que o Espírito Santo esteja com todos nós e eternamente também. Amém. Gratidão por estar aqui participando através desse canal, por o Espírito Santo ter tocado, né, na irmã, de ter escolhido essa mensagem, que desde que iniciou, eu venho vivenciando e praticando. Aí hoje, para colocar o capítulo, os pobres da sociedade em geral, os pobres fora da igreja. Eu convido a todos e a dar muito importância, porque faz parte dessa caminhada cristã fazer esse trabalho que é a beneficência social. Isso mexeu muito, porque sem ela a gente não alcança, né? Porque foi o maior objetivo de Jesus, foi a beneficência social, alcançar as almas e o próximo. Hoje até eu vesti a camisa do Bom Samaritano para confirmar e comprovar a minha vontade nesse trabalho. E Deus sempre escolhe o assunto, o tema, para cada um, talvez chamando a atenção dele no que ele já viveu. Então, eu acredito ser pobre, tanto dentro da igreja, que já foi comentado, como fora, é de suma importância na vida daquele que já viveu a pobreza. E minha vida retratou muito na pobreza, no início da minha vida. Hoje eu posso considerar que eu sou não rica, mas bem de situação, porque o que eu vivi lá na infância, o recurso que tinha era bem precário. E hoje não, Deus me sustentou, Deus me providenciou. Então, eu agradeço a Deus muito por isso. Dando introdução, os pobres da sociedade em geral, aprendemos aqui, nós vamos aprender várias lições nesse estudo. A primeira é suprir a necessidade dos pobres. Quem são esses pobres fora da igreja? Como eles vivem? Por toda parte, ao nosso redor, vemos miséria e sofrimento, família em falta do necessário. Os que sofrem mais são as nossas crianças. Então, todos aqui, eu acredito, que já deparou com pessoas necessitadas, marginalizadas, em certas calamidades de miséria, de pobreza mesmo. Então, e os que mais sofrem nesse ambiente, nesse lugar, são nossas crianças e jovens, porque não estão, assim, eu acredito que não está maduro para entender e viver, sobreviver nessas condições. E só que Deus, com sua providência divina, ele sempre manteve e ouviu e viu os necessitados. Tanto que a genealogia, a origem de Jesus veio de pessoas humildes, de pessoas carentes. Então, a origem de Jesus, a cidade deles, hoje foi colocada aí na mensagem, que Jesus veio de Belém, né, de Nazaré, que é uma cidade considerada, né, com muitos conflitos, com muitas misérias e dificuldades. Então, Jesus, então, foi um pobre também. Então, ele sentiu na pele o que é uma pobreza, o que é passar falta. E ele, com seu imenso amor, ele ouviu e ele vê todos os gemidos, os necessitados, os clamores. E Deus tem providenciado
em abundantes recursos, com sua generosidade e enchido seus tesouros com os confortos da vida, a falta e a miséria que toma em toda parte. Deus dá recursos para muitas pessoas, pois as mesmas não retribuem com os mais necessitados. Tanto Deus cuida dos pobres, eles cuidam também, deu recurso para os demais, aqueles que pessoas que estão fora de sentir falta de algum recurso. Ele também mantém essas pessoas. Qual que é o objetivo dele? Dar recurso para mais pessoas, que já explicou por que Deus colocou pobre no mundo. Para aqueles que têm, contribuir e doar e ser experimentado a sua bondade, a sua atitude diante daqueles que não têm. Então, quem tem o dever de dividir com aquele que não tem, principalmente os que estão mais próximos. E o ser humano merece ser tratado com todo o cuidado e com todo amor, igual Jesus fez. E então, Deus tem prestado atenção nessas pessoas que estão sofrendo, que estão nessa calamidade. E aonde estão essas pessoas? Não só ao nosso redor, mas principalmente nas grandes cidades, encontra misérias, calamidades, pessoas deprimidas, pobreza mesmo, nas grandes cidades, nas vilas, nas favelas, ao redor, nesses lugares mais isolados. A irmã uma vez deu um exemplo aí que eles fizeram um trabalho com os moradores de rua. Ali você vê verdadeiras calamidades, situações deploráveis de ser humano, e que às vezes nenhum animal passa tão grande situação, nem parece seres humanos, né? E que a miséria existe no próprio centro dos nossos chamados países cristãos. Pense nas condições dos pobres das nossas grandes cidades. Então, e o que existe ali dentro desses ambientes, diante dessas pessoas? As piores situações de não só material, mas também espiritual. Pessoas desfalecidas, pessoas descrentes, pessoas, né, que nem acreditam mais em Deus. E por causa de tantas violências, tantas situações, crianças maltratadas, violências, mortes e coisas que desagradam a Deus mesmo, mas elas estão sobre os olhos de Deus e esperando uma ajuda que vem de nós, aqueles que estão recebendo as bênçãos, que estão recebendo recursos para dividir. Então, é muito triste viver num ambiente de que há poucos recursos. A gente vê pela TV, a gente vê a verdadeira pobreza nesses países que são comunistas, que são ditadores, que o governo dá importância. Um exemplo é a África. Eu já pude ver, eu tinha um sonho de ir lá, ser missionária lá e viver aquela situação. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. No Brasil mesmo, nas grandes capitais, a gente também vive isso, vê essa miséria total, essa calamidade. E Deus deu tanto alimento para o mundo, tanto recurso, tantas pessoas que têm tanto recursos e as pessoas nessa condição. Então, é onde fala, os países cristãos estão vivendo não era para ter essa condição, essas misérias tão grandes assim, porque a gente, quando é cristão, a gente é tocado, a gente é comovido. E aí, mas
eu não sei, por causa do orgulho, do egoísmo, é tão grande que a gente, às vezes, muitas vezes, nós não damos importância com tantas situações. Então, se a gente tem, Deus deu para a gente dividir. O objetivo é esse. Há uma obra a ser feita por nossas igrejas, da qual muitos mal faz uma ideia. A obra, até aqui, nem tocada, por assim dizer. Tive fome, diz Cristo, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Mateus 25, 35 e 36. Então, algumas pessoas pensam que se dão dinheiro para essa obra, já estão fazendo a sua parte, mas isso é um erro. A dávida do dinheiro não pode tomar o lugar do serviço pessoal. Então, aqui chama atenção, Deus mostrou para a gente, que se a gente está fazendo para o próximo, para o outro, para a pobreza, a gente está fazendo para ele. Quando a gente acolhe alguém, a gente está acolhendo o próprio Jesus, que é o exemplo que ele deu. Ele compadeceu, ele ajudou com todo o amor, com toda dedicação, carinho a essas pessoas que não só de alimento, de recursos financeiros, e às vezes a gente dá um dinheiro na obra ou dá para uma pessoa, acha que está suficiente. Não. Às vezes aquela pessoa precisa de um tratamento, precisa de um cuidado. E eu achei interessante que o irmão deu o exemplo aí que poderia ter feito mais para aquele jovem, né, que tirou a vida. Às vezes a gente fica com esse sentimento mesmo, podia ter feito mais. Então, e aqui mostra, no segundo tópico, quando a gente começar ajudando os vizinhos. Aqui nos chama atenção que muitas vezes a gente tem orado muito para o nosso próximo mais perto, mais próximo mesmo, que é os nossos vizinhos, família, que a gente venha estar atento a cada situação vivida, se é de recursos financeiros, se é recursos espirituais, que a gente venha estar dedicado, pegando aquele tempo que a gente tem sobrado na nossa vida, venha visitar, dar um ouvido, atentos àquelas pessoas que têm um diálogo, um desabafo, e uma cesta básica, ou outras coisas também que a pessoa precisa. Igual esses dias, morreu meu vizinho aqui, e aí a minha vizinha tem medo de ficar sozinha. Aí, quando ela me pede, de vez em quando eu estou lá dormindo com ela. Eu já aproveito, já falo do amor de Deus e mostro para ela o tamanho do sacrifício que Jesus fez por ela, por nós. E estou aproveitando as oportunidades. E estando visitando o tempo que sobra, visitando esses vizinhos, falando, né, do amor de Cristo, apresentando Jesus. E então esse dever nós temos que estar preparado sempre para estar prontificado e com dedicação e com muito força, ânimo, para que as pessoas vejam na gente o próprio Jesus, o próprio Cristo, dando um testemunho, tamanho que ele fez aqui no ministério dele, pelos nossos carentes e marginalizados, pessoas que Jesus sempre teve mais próximo das pessoas humildes, pessoas pobres, porque ele sabe que são maior necessitados e são até mais gratos, porque sabe o que é sentir falta, tanto do recurso material quanto do recurso espiritual, que a gente venha dar atenção cada vez mais nesse sentido. E a gente deve apresentar a Cristo como Salvador que perdoa o pecado. Convidar os vizinhos para vir à sua casa
e ler com ele a preciosa Bíblia, os livros que ele explica as verdades. Isso aliado dos hinos e fervorosas orações, que vai lhes tocar o coração. Que os membros da igreja sejam preparados para fazer essa obra. Isso é tão essencial como salvar as pessoas em trevas nos campos estrangeiros. E eu lembrei uma vez que, quando eu estava trabalhando, lecionando, sempre que chegava uma professora estrangeira, eu dava todo o suporte. Eu nunca esqueci, principalmente o pessoal lá do sul do país, que eles vinham muito para cá e prestavam os concursos, ia trabalhar nas escolas, a gente, e dos demais estados também. Eles tinham dificuldade, às vezes até mesmo de a socialização, adaptação, lugar, saber algum lugar que eles precisavam de ir, a gente estava dando suporte, como que era o sistema aqui do Centro-Oeste. Então, a gente deve sempre cuidar, então, dos órfãos, dos estrangeiros, né, das viúvas e dos demais. E o quarto tópico então, a gente deve ser dar um exemplo de um bom samaritano. E o terceiro tópico é auxílio adequado. É necessário considerar cuidadosamente e com oração os métodos de ajudar os necessitados, dando a essas pessoas tempo e atenção. Estimularemos a preguiça, a incapacidade, o desperdício e a intemperança. Aqui entra a maneira da gente ajudar as pessoas. Eu estava esperando esse momento, porque eu sempre gostei de ajudar o próximo, mas eu ajudo da forma errada. Eu sempre ajudei da forma errada e fui infeliz. Depois eu vou dar uns testemunhos, porque, às vezes, ontem eu estudei sobre a ingratidão. Me choca muito, porque a gente, às vezes... Mas hoje eu considero que eu fui errada de ter ajudado daquela forma. E aqui o livro, esse estudo, veio me mostrar e mostrar para nós a forma de atender um necessitado. Você tem que fazer uma análise da vida dessa pessoa, ver o contexto de vida dele, o que realmente ele precisa. Concedida aquela mensagem que não dar o peixe pescado, ensinar a pescar, né? Então, a gente não deve dar tudo na mão da pessoa. E eu estava conversando com o pastor Machado, e ele me deu alguns exemplos. Ele falou assim, que a gente, na Bíblia, não tem. A gente é obrigada a dar dinheiro para os pobres, para os necessitados, para o mendigo, para o pendente na rua. Porque a gente não sabe o objetivo que ele vai fazer com aquele dinheiro, se é realmente para a necessidade. Então, que a gente venha sempre analisar, ver a pessoa realmente que se precisa, o que ela precisa, se é espiritual, se é física, se é material, ou se é só ouvir, ouvir o desabafo que ela tem, o que realmente esse pobre, essa pessoa necessita. E a lei da Bíblia quando a gente depara com essas situações, dar às pessoas aquilo que realmente ela precisa e ajudar ela a ganhar o sustento, tendo o direito de não depender mais de ninguém. Ensinar ela a pescar, ensinar ela a plantar, para ela colher o que ela fez. Porque muitas vezes as pessoas ficam prontas ali para só receber. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa visão. É o que a nossa lição chama a nossa atenção. Porque hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo,
Existem muitas pessoas espertas, eu até digo assim, malandra, aproveita, né, da boa beneficência do outro, da boa vontade, e com preguiça, com, né, incapacidade, de coragem mesmo, e tira proveito de muitas pessoas que têm o coração aberto e a vontade de ajudar o próximo. E devemos ajudar aqueles que, tendo uma grande família a sustentar, têm de lutar constantemente com a debilidade e a pobreza. É igual eu citei, que a gente deve fazer uma visita para aquela pessoa, se você está de frente, o próximo, ver se tem alguém dependendo dela, se a família é grande. Então, muitos de vocês, eu acredito, que já aprenderam, que são missionários, já sabem lidar com situações diversificadas. É isso que nos chama atenção para lidar com as ajudas que a gente tem. Só que falta muito trabalho missionário, muita essa beneficência social, tanto pessoal quanto, né, em grupo, em igreja. O livro nos chama muita atenção, essa leitura, para nós, assistência social, criar esse grupo. Teve vários exemplos aí, que individual, eu admirei aquela irmã que acolheu 50 crianças, né, que a irmã deu exemplo e pediu ajuda, e também a irmã Silma também, com o trabalho dela, ela abraçada com aquelas pessoas. Então, se você não puder fazer em grupo, em igreja, faz um trabalho pessoal. É o pedido não meu, mas de Jesus, para cada um de nós, que sejamos samaritanos ativos e presentes. E o último tópico está falando anotar cada caso de necessidade. É desígnio de Deus que o rico e o pobre estejam intimamente ligados pelos laços da solidariedade e da assistência social. Manda-nos que nos interessemos em todos os casos de sofrimento e necessidade que nos venha ao conhecimento. Ser samaritano é além, porque Deus nos pede, Ele nos oferece esse trabalho e nos deu com grande testemunho de ser um bom samaritano. Vai além, porque quando a gente está lá vivendo, quando eu comecei o trabalho aqui no CASU, ajudar as pessoas, assim que iniciou esse estudo, eu vi que a minha vida mudou. A minha vida agora é preocupar com o próximo. Eu nem preocupo mais com uns probleminha aqui de casa. Eu preocupo mais com grandes problemas que a gente vê lá fora, grande experiência que a gente tem. As pessoas lá fora estão nos esperando a ser abraçada, a ser acolhida, a ser ajudada, a ser ouvida. É isso que nos chama atenção, esses estudos. E que a gente não julguemos a base da nossa dignidade, a servir a humanidade sofredora. Muitas pessoas que não pertencem à nossa fé estão desejando o exalto auxílio que os cristãos têm o dever de dar. Se o povo de Deus mostrasse interesse genuíno em seu próximo, muitos seriam alcançados pelas verdades especiais para este tempo. Então, as pessoas estão fixadas naqueles que estão trabalhando para Jesus, o samaritano. O nosso exemplo é de grande valia. Eles estão olhando, esperando a gente. Aonde que as pessoas vão pedir ajuda, geralmente? É na porta das igrejas. É quando olha para a gente, vê que a gente é cristão. Esse dia eu fui deparada na rua e eu fui dar um folheto para a pessoa e ela me ofereceu umas balas e pedindo ajuda para pagar energia. Aí eu ofereci dinheiro, não quis nem as balas, mas eu não sei se eu fiz o melhor, mas eu fiz. E
e eu peguei o número dela para estudar com ela, mostrar o amor de Jesus e a compaixão de Jesus. E outra coisa, tem outro tema também, o melhor caminho para alcançar corações. Podemos alcançar melhor corações manifestando interesse pela humanidade necessitada e sofredora. Qual que é a melhor maneira que o nosso coração pode alcançar essas pessoas? É a empatia, que já foi muito trabalhada nessa sala de oração. Se a gente tiver uma boa uma empatia, a alegria do cristão de servir e o amor que Jesus nos compadeceu por nós mesmos, essa compaixão, seria perfeito para nós alcançar as almas lá fora, esses pobres e famintos, tanto de alimento quanto da palavra do Senhor e do amor dele. Precisamos representar a Cristo procurando alcançar os outros. Devemos trabalhar sobre a ordem de Cristo, como ele deu, a ordem que ele deu para os discípulos, ele dá para nós também. Vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando e aguardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou aqui com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Na obra é, portanto, alcançar as pessoas que temos negligenciado e ganhá-lo para Cristo. Jesus veio para quê? Até recentemente, o nosso povo tem feito pouco ou nenhum esforço para ajudar a esse. Cristo não veio chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependido. Então, o que Deus deseja de cada um de nós? Está em Lucas 5. Ele gostaria que cada alma considerasse de ilimitado valor e eficácia do seu sangue, capaz de salvar perfeitamente todos que forem persuadidos a vir a ele. Ele deseja que cada indivíduo de nossa raça, formado à sua imagem, lembrasse que Deus é infinito e que seu amor revelado na expiação de Cristo em favor de toda a humanidade torna patente o valor que atribui à humanidade. Jesus o convida a ir a ele para ser salvo. Devemos ir à fonte de toda misericórdia. Ele usará pessoas como instrumento. Seus passos para salvar seus semelhantes. Carta 33.898. Então, Jesus, ele nos faz esse convite, esse chamado, é o desejo dele. Eu quero deixar alguns testemunhos, deixar algumas obras sociais que a nossa igreja tem aqui no Brasil. Um orfanato lá na África chama Mandaqué, e lá em Lar dos Idosos, Padre Bernardos. Lar dos Idosos também, Louveira, São Paulo. E escola que doa bolsas sociais aqui em Goiás. Restaurante para refeições às pessoas carentes, Goiás. Casa da Assistência Social Bom Samaritano, São Paulo. Realização de missões comunitárias locais e regionais. Lancha em Amazonas, tem uma lancha no Amazonas fazendo missões, encontro com comunidade, com estudos, temas sobre saúde. Teve aqui em Goiânia uma campanha de antibagismo no Novo Gama, Goiás. Região Centro-Oeste, campanha contra a depressão e ansiedade. Agora, fora do Brasil, construção de uma escola na Libéria, oficina de corte de cabelo, costura e outras oficinas para órfã, viúva em Ruanda, escola infantil com 60 crianças na África, escola infantil na República Democrática do Congo, Moçambique, e quem trabalha lá é o missionário Tiago Primo, grande
Não, grupo de pessoas missionárias para atender essas pessoas com nível bem baixo de pobreza. E quem me passou essas foi o diretor das nossas missões, que é o pastor André Devay. E também ele me passou mais alguns aqui no Brasil. Casa de Repouso, né, do governo, tem desde 1960. Centro Social de Araraquara atende as crianças e idosos com atividades sociais, profissionais e recreativas, missões de pessoas em vários lugares do Brasil, milhares de pessoas são atendidas a cada ano. Balsa Missões está sendo concluída em Manaus, será usada para o trabalho social, missionários e médico missionário. E eu tive uma experiência quando eu entrei, conheci essa verdade, foi a primeira missão que eu fui com o irmão Pedro Biana, em Araguaína, em 2017, com 60 profissionais, atendida 2.500 pessoas e 250 pessoas marcaram estudo com a igreja lá. Então, aí eu coloquei o exemplo da irmã, né? Aí 50 crianças atendidas. E eu queria também colocar pessoas que o irmão o pastor Machado me passou, que tem aqui em Goiás. É uma mulher que pede na rua, lá no Sinaleiro, em Goiânia. Ela ganha R$800 por dia e ela usa 2 crianças. Então, a gente tem que ter o cuidado, né, de quando a gente vai doar uma ajuda, principalmente dinheiro. E tem um irmão também que pede na rua, no final de ano ele ganha R$1.200. Ele tem 15 kitnet e ganha até a cesta básica. Tem um rapaz também, rapaz jovem, ele vai para a rua, acha melhor do que trabalhar e vai pedir dinheiro, porque é muito fácil ganhar dinheiro no centro da cidade. E eu queria passar umas experiências que eu tive com pessoas, mas nem toda eu fui feliz. Eu acolhi uma sobrinha com 2 filhas, eu trouxe lá do Paraná e mantive ela, ajudei o máximo e não fui feliz. Eu acolhi também uma grávida na rua e coloquei usuária dependente química, que eu fui visitar na maternidade e vi ela lá. E ela não tinha para onde ir, sem teto. Eu pus ela dentro da minha casa. E ela, no final, ela colocou sua filha à venda. E eu também tive uma experiência de trabalhar aqui na Casa de Abrigo como voluntária do CAT, Casa de Abrigo Temporário, um orfanato de crianças dos pais negligência. Eu trabalhei uns 3 anos e fiquei com uma criança de uma andarina 1 ano, até ela ser adotada. E foi de grande valor para mim, porque quando eu trabalhava nas creches, eu acolhia as crianças lá carentes, com problema, que eu envolvia muito com as mães, os pais, e trazia para minha casa. Uma história que me marcou muito foi de uma criança muito problemática, ficou até deficiente por causa da situação do irmão que cuidava dela, e eu trouxe para minha casa, e eu tinha intenção de adotá-la, mas aí não deu certo. Eu abriguei também, eu dei um teto 1 ano para uma família pernambucana que veio e essa foi a única família que foi grata. Não, a outra que eu fiquei 1 ano também foi muito grata, a mãe adotiva. Então, eu sou grata por todo esse trabalho, por tudo que Deus tem feito na minha vida. É isso que eu tenho de transmitir hoje. Muito obrigada.